Veja que interessante este vídeo, e eu quero comentar sobre ele. Tentado enfeitar a igreja de tantas formas pra ganhar um jovem. Vamos deixar a igreja preta e com luzes bacanas. Vamos deixar isso aqui parecido com algo que eles vivem. Mas pense comigo, se eles quisessem viver da mesma forma que vivem no mundo dentro da igreja, não procurariam a igreja, permaneceriam no mundo. Então a igreja não precisa de modernismo. Ontem vi um reel de uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gospel, criticando a igreja da parede preta. E ela fala assim, abre aspas, muitas igrejas estão pintando a parede preta e colocando show de luzes pra parecer com o mundo. Mas a gente não precisa parecer com o mundo pra atrair essa geração. Porque se o mundo quisesse estar nas boates, eles não viriam pra igreja, eles ficariam lá. Depois que falou, meu Deus, muito bom que você falou, eu concordo com tudo que você disse. Eu falei, é interessante. Pessoas que não constroem igreja, opinando sobre igreja. Pessoas que têm um testemunho questionável, querendo questionar sobre quem está edificando vidas, batizando e curando, e libertando. Mas sabe o que é interessante? A gente está num momento que qualquer um pode falar o que quiser. E tem muita gente parando pra ouvir quem não tem nada pra falar. A Isadora está corretíssima em dizer que existe igrejas copiando o mundo para atrair jovens. Isso é fato. Igrejas imitando o mundo para ganhar mundanos. Perceba que eu quero acrescentar algo aqui, que não é somente a questão do modernismo, da igreja estarem fazendo aliança com o modernismo, mas essas igrejas estão fazendo aliança com o mundanismo. Essas igrejas são igrejas mundanas, ou seja, igrejas que se adaptam ao mundo para ganhar mundanos. A igreja não foi chamada para copiar o mundo, para ganhar o mundo, mas a igreja foi chamada para fazer a diferença, para ser diferente. Outra coisa que eu quero destacar também neste vídeo é a fala do pastor, a qual ele diz que pessoas que não construíram igreja estão opinando sobre igreja. Este argumento até certo ponto é válido em que sentido? Por exemplo, pessoas que falam de oração e não oram, pessoas que falam sobre leitura da Bíblia e não lê Bíblia, isto é hipocrisia. Essas pessoas estão sendo pessoas hipócritas. Agora, pessoas que não construíram igreja e estão falando de igreja, aqui cabe uma atenção. Por exemplo, pessoas mundanas opinando sobre igreja. Isso é errado. Elas não têm moral para poder falar sobre a igreja. Agora, cristãos podem falar sobre a igreja, mesmo que não tenham construído igreja. Percebe a diferença? Então, este argumento é um argumento meio falacioso, porque acaba impedindo as pessoas de darem crédito para cristãos que de fato são cristãos, que estão falando o contrário a essas igrejas mundanas. Então, igrejas mundanas têm que ser expostas como igrejas mundanas, independente se a pessoa construiu igreja ou não. Se ela for uma pessoa cristã, ela for uma pessoa fiel a Cristo, ela tem autoridade para falar dessas igrejas mundanas. E igrejas que estão sim parecendo casa de show, estão parecendo com boate, não só fez aliança com o modernismo, como também fez aliança com o mundanismo. Outra coisa que eu quero destacar também, eu ouvi esses dias, antigamente as pessoas falavam, olha, quando você criticava um pecado, você falava contra esses tipos de igreja, as pessoas falavam, não julgueis. Hoje, agora, eles estão falando que pessoas que fazem isso são os religiosos, né, de maneira jocosa. Então, por exemplo, se você faz uma crítica sobre essas igrejas mundanas, membros dessas igrejas mundanas, pastores dessas igrejas mundanas, vão te chamar de religioso. Perceba que isto só trocou a fala. Antes era não julgueis, agora é não seja religioso. Aí muitas pessoas se inibem de falar contra essas igrejas mundanas, a qual Cristo vai chamar de sinagoga de Satanás. Elas ficam inibidas porque vão ser taxadas agora de religiosos. Mas eu quero falar para você aqui, para não arredar o pé da verdade. Fica firme e continua falando a verdade, mesmo que você seja zombado, mesmo que você tenha apelidos aí jocosos, incluindo desses líderes que não são levantados por Deus, mas líderes que são levantados pelo mundo para agradar o mundo com igrejas mundanas.